Espetacular. E a gente recebeu a Priscila e o Marcelo, que são 2 setoristas na atualidade. Você não continua como setorista, mas foram muitos anos aí Foram. acompanhando São Paulo, especificamente. E por você ser um caso diferente desses 2 primeiros, eu queria te perguntar que tipo de jornalista você se considera, já que você resolveu abandonar Tá. Difícil essa o pergunta, convencional. né? Assim, hoje eu nem faço jornalismo exatamente, né? Hoje eu trabalho na NWB, que é a produtora que ficou conhecida por causa do Desimpedidos, né? Hoje muito maior, aí com mais canais originais, né? Tem o Camisa 21, Passa Bola, André Hernan foi pra lá, né? Sim. Fugir do jornalismo convencional Mais também. uma vítima. E eu trabalho na área de talentos afiliados, então eu cuido dos canais afiliados, dos criadores de conteúdo que não são os contratados da casa, né? Uhum. Então, toda a galera. Tem muita gente, por exemplo, dos canais segmentados do São Paulo que são afiliados lá, então também até um abraço pro pessoal aí que eu tô sempre conversando, principalmente o Bandana. Tá sempre Mandei trocando mensagem uma pra ele ideia. ontem pra aí, ó. conversar. Vem também, Bandana, pode vir, pode vir. Venha. Então eu tô nessa vida, assim, não produzindo mais conteúdo. De vez em nunca eu tô lá no IESP ainda, né? O projeto que eu criei ali em 2020 com o Felipe Lucena, que hoje trabalha no São Paulo, com o Ivan Drago e o Eduardo Afonso. Depois a Aline Fanelli entrou no lugar do Lucena. O Luca Bop também passou um bom tempo Sim. com a gente ali. Hoje também tá afastado, assim como eu, não tem gravado os conteúdos. E continua o projeto lá, só praticamente o Edu e a Aline gravando os podcasts. Às vezes o Ivan participa, eles chamam outros jornalistas aí para completar. E o canal acabou parando, assim, né, por enquanto. E, enfim, quando eu era setorista, né? Eu fui setorista do São Paulo de 2014 até 2020, então foram 6 anos aí como setorista, quase cravado. Cara, eu gostava de ser eu mesmo, assim, sendo muito sincero, porque era uma realização de um sonho estar ali produzindo pauta todo dia sobre o São Paulo, estar no CT, conhecer os jogadores que eram meus ídolos. Acho que eu sempre brinquei isso. E o único dos meus principais ídolos, assim, o único que eu não tinha entrevistado até então era o Hernanes. E aí, quando o IESP chegou no 100º capítulo, né, do podcast, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Hernanes. Então, acho que fechei esse ciclo aí. Acho que desde então eu mal participei. Acho que tava só esperando isso para fechar, mas Rogério, Kaká, Luiz Fabiano, Hernanes, o pessoal de 2005 ali, alguns, Lugano, entrevistei várias vezes, Cicinho, acho que Mineiro, Josué naquele Legends Cup cheguei a falar também mais rapidamente, né, não numa entrevista exclusiva. Então, eu tava me sentindo sempre realizado. A cada dia, a cada treino, cada jogo, cada viagem que eu fiz para acompanhar, eu me sentia realizado. E eu sempre fui eu mesmo, assim, praticando um jornalismo que eu acreditava. Então, nunca fui o cara de dar um volume grande de furo, de investigação e tal. Não, nunca foi meu perfil, embora eu tenha conseguido algumas histórias legais e alguns furos legais. Sempre fui mais observador, tanto para as matérias de análise tática, de enxergar mudanças sutis que os técnicos estavam fazendo nos treinos, assim, e depois eles virem falar que eu percebi. Então isso me deixava muito satisfeito. E de contar a história dos jogadores, né? As matérias especiais, na época do lance, e o que me ajudou muito, né? Você tinha que fechar ali 2 páginas do jornal, 3, 4 páginas do jornal, com uma história que você tinha que desenvolver ali. Não era só a notícia do dia a dia, que eu acho, e aí já puxando um tema aqui sem querer, né? Mas que eu acho que é o grande problema hoje. Tá muito restrito a cobertura, não só de São Paulo, acho que dos outros clubes também, mas muito restrita ao dia a dia. E um dia a dia com pouco acesso, como é o de hoje, em partes por causa das consequências da pandemia, em partes pela uma nova cultura dos clubes de restringir acesso. Se você ficar restrito ao que o clube te passa, não vai ter história legal e não vai ter história diferente, porque todo mundo vai contar a mesma coisa. Então, acho que eu sinto falta de fazer o que eu fazia e não sei se seria possível fazer hoje em dia, mas